No vídeo de hoje vamos compartilhar com vocês falas de Guilherme Belintani explicando em primeira mão como foi a concorrência do Grupo City no Brasil entre Galo e Bahia. Veja também a revelação feita por Cássio Cardoso sobre um vacilo por parte do presidente do Fortaleza na negociação por Caio Alexandre no Bahia. Isso e muito mais do vídeo de hoje, bora que bora! Salve, salve, minha nação tricolor, salve, salve, meus pivetes loucos pelo Esquadrão de Aço, como é que vão vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao BBNG, o nosso portal de notícias do Bora Bahia New Generation. Eu me chamo Diego Velasco e vou conduzir vocês nessa grande experiência que é ficar muito bem informado sobre o nosso Esquadrão de Aço. Então chegou até aqui, já sabe aquele bom e velho pedido de sempre, senta o dedo maroto no like aí, rapaziada, e se inscreve no nosso canal se vocês ainda não forem inscritos, beleza? Sem mais delongas, bora que bora pro vídeo de hoje, bora que bora para as notícias do dia. Começo logo de cara aqui com essa informação principal do vídeo, galera, sem enrolação, sem mimimi. Falas aqui de Guilherme Belintani explicando como foi essa concorrência do Grupo City aqui no Brasil, né? Então vamos soltar o play aqui no vídeo para a gente poder analisar e comentar sobre. Tá na tela. Depois de alcançar determinado estágio, ou eles compravam o Bahia e a SAF dentro desse processo, né, de integrar a SAF, de fazer a sociedade com o Bahia, ou faziam a sociedade com o Bahia, ou eles não iam fazer no futebol brasileiro com ninguém. É mesmo? Você tinha essa percepção? Eu tinha muita percepção porque eu conhecia de perto a realidade dos outros players que queriam participar desse projeto. O Galo tinha interesse também no processo. Só que eu tinha informação completa sobre a dívida do Atlético, o preço de comprar o Atlético, e mais ainda, uma coisa que nos beneficiou demais, o fato do Atlético ser recém-campeão brasileiro, dava ao eventual comprador ou eventual sócio daquele negócio um peso muito forte. Hoje, a torcida do Bahia vai estar cheia de expectativa, mas vai entender que o processo vem com o tempo. Depois que você compra um clube e vira sócio de um clube que acabou de ser campeão brasileiro, sua obrigação no seguinte é ser campeão brasileiro. Então, uma das grandes estratégias que a gente montou foi entender quem eram os players que estavam, entre aspas, concorrendo com a gente naquele negócio. E quando você analisa a dívida, circunstâncias, contextos políticos, ou, por exemplo, eu analisei o Estatuto do São Paulo para entender se o São Paulo quisesse fazer SAF, o que precisava fazer. A partir do momento que eu vi que o caminho lá era muito difícil, eu entendi que ali não era um adversário propriamente daí, um concorrente da gente na mesa de negociação. No Atlético tinha esse contexto assim de dívida alta e de recém-sucesso esportivo. Quando a gente vai analisando isso tudo para entender a concorrência, entre aspas, né, a gente vai tendo mais segurança do seu passo. Eu diria que no meio do caminho em diante, eu já entendia que ou a sociedade era feita City e Bahia, ou eles não iam investir no curto prazo no Brasil. Tá aí, rapaziada, falas então importantíssimas para a gente entender sobre essa situação aí, né? Falas de Guilherme Belintani, que de fato faz muito sentido pensar por esse lado, né? Por exemplo, o Grupo City pegando um clube da dimensão do Galo, que acabava de conquistar aí um torneio tão importante como é o Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, o próximo passo que eles teriam para investir nesse clube seria algo astronômico, né? Eles teriam que chegar para pegar o Galo e construir o Galo daquilo ali para frente. Então, eles teriam a obrigação de fato de se tornarem campeões brasileiros novamente, né? E se agora a gente jogar para o outro lado da questão, com relação às dívidas do Galo, por exemplo, que partem aí das cifras aí bilionárias, com B de BBNG, né, galera? Então, assim, dívidas aí de mais de 2 bilhões, né? Então, o Grupo City, pegando um time como o Galo no Brasil, eles teriam que investir muito mais no curto prazo para poder fazer o projeto alavancar, partindo de onde eles pegaram, né? Em contrapartida, quando você encontra um clube organizado e estruturado, como é o caso do Bahia, né? Com a torcida imensa e também com potencial de crescimento, né? Se a gente falar que o Bahia está inserido na realidade do Nordeste, né? Então o Bahia tem um potencial de crescimento gigantesco, tem muito torcedor ainda aqui dentro do Nordeste que torce para clubes do eixo, primeiro porque não tem afinidade com os clubes daqui, segundo porque a mídia tradicional não dá até esse exato momento a devida proporção que os clubes do Nordeste merecem, então eles optam por torcer por times que estão mais vezes ali na vitrine, né? Eles têm mais acesso, eles conseguem ter mais afinidade com aqueles times porque eles aparecem mais vezes na vitrine. Então o Grupo City ainda tem muita coisa para poder melhorar aqui na região para depois pensar macro na questão nacional, né? Então, assim, você tem um período melhor para poder trabalhar e poder investir. Você não precisa necessariamente chegar investindo de uma vez um caminhão de dinheiro. Então faz todo sentido fechar esse acordo
com o Bahia, né? E assim, apesar de estarmos vendo contratações nessa temporada muito mais vultosas do que foi feito na temporada passada, por exemplo, aí do Everton Ribeiro sendo tirado do Flamengo para receber aí um salário de 1,5 milhões por mês, a negativa que o Bahia dá na venda do Cauli por parte do Palmeiras, trazendo aí o Caio Alexandre de um rival regional que é o Fortaleza, né? Comprando o Jean Lucas lá do Santos. E a gente percebe que isso não seria nem a sombra da magnitude de investimento que eles teriam que fazer lá no time como o Galo, por exemplo, que já tinha sido sagrado aí campeão nacional, ia participar de Libertadores, né, e uma possível até disputa de Mundial contra o próprio clube do grupo, que é o Manchester City, né? Então, como seria esse embate entre duas equipes do mesmo conglomerado, né? Com certeza eles teriam que investir pesado para não fazer com que um dos seus times fizesse feio lá na disputa final do torneio. E uma questão também que a gente precisa até se aprofundar mais, que é com relação a esses confrontos de equipes que fazem parte de um mesmo grupo de investidores, né? Então, nesse aspecto, acho que o Grupo City e o Bahia fizeram um casamento muito acertado, né? E que tem tudo para dar certo aí no médio e longo prazo. Beleza, rapaziada? Então, vamos virar essa chave aqui. Vamos falar agora sobre essa nova contratação, né? Falando aí já dos aportes financeiros e da importância que o Grupo City tem dado ao Bahia nesse cenário do futebol brasileiro. O GE traz aqui, né, uma notícia que já é sabida por todos: Bahia acerta a contratação de Caio Alexandre, que vai participar de pré-temporada em Manchester, né? Então o jogador, inclusive, já se encontra em terras inglesas, já fez parte dos exames médicos ainda quando estava no Brasil, falta apenas a assinar, porém já fizeram até aquele videozinho de apresentação. Então a qualquer momento o Sport Clube Bahia pode anunciar oficialmente nas suas redes sociais. Então, galera, ativem o sino de notificações aqui do nosso canal para você não perder nenhuma novidade, beleza? E a Gabriele Gomes traz mais detalhes sobre essa negociação aqui. Ela diz o seguinte: Bahia fecha a compra de Caio Alexandre por 5 milhões de dólares, né? Que dá aí aproximadamente 24,3 milhões de reais. Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, confirmou o valor da transferência e que o clube cearense tem direito a 60% desse valor. A torcida do Fortaleza ficou bastante na bronca, porque trata-se aí de um jogador de muita qualidade, e eu vou trazer um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais sobre Caio Alexandre aqui, galera. Tá na tela. Alexandre, o atleta com mais passes em profundidade no Campeonato Brasileiro. Fica comigo nesse vídeo e veja toda a qualidade do volante do Fortaleza. Ele demonstra muita qualidade técnica para ter variedade de passes quebrando linha. Nesse jogo contra o Fogão, mesmo pressionado e sem muito espaço, Caio acha um lindo passe. Monitorando antes de receber a bola, recebe e a pressão salta, liberando espaço para o companheiro na profundidade. Agora fica até fácil para dar assistência. Caio tem um padrão de movimento que é sensacional. Ele abre o corpo para o corredor e no final quebra o pé para a bola longa nas costas da linha. Esse movimento tem um detalhe bacana: ao abrir o corpo, ele induz o lateral a ajustar o corpo para um possível salto. Esse é o momento que ele tira proveito do perfilamento corporal e faz o lançamento. Aí, rapaziada, então se vocês quiserem ver na íntegra esse vídeo, ó, não esquece de se inscrever lá na nossa página do Instagram, BB New Generation, né? Estamos aí com aproximadamente 2.300 seguidores lá, galera. Estamos crescendo de pouquinho a pouquinho. Deixo o link aqui na descrição para vocês conferirem aí na íntegra esse vídeo por lá, beleza, rapaziada? O detalhe dessa negociação aí está por parte aqui de Cássio Cardoso. Ele vai trazer aqui uma novidade sobre essa negociação, né? Uma possível polêmica aí, galera. Vou soltar na tela para a gente poder comentar. Você sabe por que o Caio Alexandre acabou tendo uma brecha para sair do Fortaleza, mesmo com a opção de compra? Claro, um cara que eu reconheço como um senhor gestor, que é o Marcelo Paes, cometeu um erro. Ele acertou a opção de compra, começou a pagar e não acertou o salário com o jogador. Quando ele chegou para acertar o salário, já tinha outras propostas com salários maiores, o cara fez não.
a que você tá me oferecendo eu não quero não. E aí a brecha foi aberta. Aí a discussão foi quem é que vai receber o dinheiro. Por isso que tinha aquela coisa, né? A proposta tá boa pro Fortaleza, mas não tá boa pro jogador. Exatamente. E aí foi um vacilo de um dirigente que tem se notabilizado por evidente Ninguém é perfeito. acertos, ninguém é perfeito. Acontece, mas foi a brecha que permitiu que o Bahia pegasse o Caio Alexandre. Marcelo Paes, vacilou, molhou, né? Bahia foi inteligente também, astuto, chegou rápido ali no jogador, já estava mapeando aí há algum tempo, né? Sabendo da qualidade desse jogador, vendo também que o contrato dele já estava por findar-se aí no final do ano, fez a proposta. O presidente do Fortaleza ainda estava cozinhando o jogador ali para ver se conseguia barganhar um pouco ali do salário, né? Haja visto que o Fortaleza, galera, ele não é um clube que tem um aporte financeiro muito vultoso, ele anda com suas próprias pernas, então a gente sabe a dificuldade que é fazer isso dentro do Nordeste, né? Então hoje o Bahia tem essa capilaridade de chegar em outros jogadores e poder pagar à vista e pagar bem. Então foi muito mais fácil para o Bahia conseguir trazer esse jogador para cá, tendo em vista que o presidente do Fortaleza demorou em fechar esse acordo quando ele teve a oportunidade, né, galera? Então trago aqui falas do Fortaleza News, falando ainda um pouco sobre essa situação para a gente ver do lado de lá como é que tá a animosidade por parte da torcida. Por causa do que esse jogador fez com o Fortaleza, não faz sentido agradecê-lo de alguma forma. Vou torcer muito pelo fracasso desse jogador, já que agiu com falta de interesse e teve atitudes negativas ao querer sair. Caio, você nunca mais vestirá a camisa do Fortaleza. A galera lá tá na bronca com o jogador, sendo que a gente viu aqui que foi de fato um vacilo do próprio presidente deles, né? Que já acertou, por diversas oportunidades e uma hora ou outra ele teria que cometer erros, né? Então quando ele cometeu esse, o Bahia foi lá, aproveitou a deixa e trouxe um grande jogador que já está lá em Manchester para treinar e concluir essa pré-temporada. Então com o Caio Alexandre chegando, galera, a gente fica basicamente com esse meio de campo aí, né? Queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que é que você acha dessas novas contratações, né? Aqui na parte de cima temos 3 novos jogadores, né? O Everton Ribeiro, Caio Alexandre e o Jean Lucas. O Cauli, que disse sim ao Bahia e permaneceu aí para essa temporada, pelo menos por enquanto, né? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham aí dessa nova formatação do Bahia, se fortalece ou não o nosso esquadrão de aço com a chegada desses novos jogadores. E a galera aqui no SofaScore montou inclusive o que seria o time ideal do Bahia para essa temporada. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês também gostaram dessa sugestão. Marcos Felipe no gol, Gilberto lateral direito, Canu e Vitor Hugo dupla de zaga, Luciano Juba lateral esquerda, né? Levando em consideração aí que o Camilo Cândido foi vendido lá para o México. E o Matheus Bahia foi para o Ceará, né? Então Luciano Juba ficaria ali meio que improvisado, jogando na lateral esquerda. Caio Alexandre e Jean Lucas na dupla de volância, né? Sacaram o Rezende daqui, mas isso é algo a ser discutido também. Everton Ribeiro, Cauli, Biel e Everaldo no ataque, né? Levando em consideração também que o Bahia ainda está aí no mercado buscando um novo jogador para essa posição que é a centroavance, algo muito negligenciado na temporada passada. E agora a gente vai ver aqui reações sobre os bastidores dessa contratação, né, onde a galera já dava como certa aí a ida de alguns jogadores para o eixo. Trago aqui post do Palestra News, onde ele dizia o seguinte: Cauli e Caio Alexandre querem jogar no Palmeiras, mas negócios são difíceis, os discursos são os mesmos. Depois de brilhar por times que brigam por posições intermediárias, eles entendem que o próximo passo é tentar se destacar em uma equipe que briga por títulos. Porém, nenhum dos jogadores querem ser vistos como ingratos pelos seus times atuais. Matéria trazida inclusive pela UOL Esportes, hein, galera? Então, no vídeo que eu postei ontem aqui, a gente viu que inclusive eles fizeram esse post falando praticamente a mesma coisa do Caio Alexandre, só que direcionando aí para o Corinthians, né? Que a gente consegue perceber que as falas são sempre as mesmas, né? Sempre aí tentando direcionar os jogadores para os clubes do eixo, né, e falando até muitas vezes pelos próprios jogadores, dando a entender que eles querem jogar lá e não aqui na nossa região, né? O SCCP News também traz aí, ó,
que Augusto Melo afirmou ter aberto mão de Caio Alexandre para focar nas contratações de um atacante. Abre aspas, todos querem jogar no Corinthians, claro que temos problema de dinheiro. Todo grande time começa com goleiro, defesa e meio campo. Abrimos mão do Caio Alexandre e agora queremos atacantes. Aí quando você perde uma disputa com o time do Nordeste, a narrativa é essa, né? De que você não tentou o jogador ou que você dispensou a contratação do mesmo porque você prefere contratar para outra posição, né? E a gente vai ver continuidade aqui no choro da galera do Eixo através do Chico aqui, que ele fala sobre essa chegada de Caio Alexandre no Bahia. Tá na tela. Gente, é uma coisa meio surreal, porque o Bahia está oferecendo menos do que o Corinthians ofereceu. Só que o Fortaleza estava cobrando mais ao Corinthians. É isso. O Fortaleza ofereceu 5 milhões de euros, 24 milhões de reais. O Corinthians ofereceu um pouco mais, mas o Fortaleza cobrou do Corinthians 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. E aí o Corinthians desistiu do negócio, falou assim, não, peraí, vocês estão oferecendo 5 para o Bahia e estão oferecendo 6 para o Corinthians? É uma narrativa que de fato não faz o mínimo sentido, né? Por que que o Fortaleza iria cobrar mais do Corinthians, sendo que o Bahia é mais concorrente direto do Fortaleza por estar fazendo parte da mesma região? A gente vai enfrentar o Fortaleza agora aí na Copa do Nordeste por diversas oportunidades e para o Fortaleza não faz nenhum sentido você entregar de mão beijada um jogador para um concorrente direto, né, para um rival. Então por que que o Fortaleza estaria oferecendo mais pelo jogador para um time como o Corinthians, por exemplo, que hoje é um mal pagador? A gente vê por diversas oportunidades alguns jogadores colocando o Corinthians na justiça para receber retroativos, né? Então, por que que você iria cobrar mais de um time que você sabe que não tem condições de pagar mais, né? Então, ficou muito estranha esse depoimento aí, mas eu expus para vocês aqui para você ver o nível do choro da galera do lado de lá, né? E aqui trago essa imagem para ilustrar bastante o que está acontecendo aí com o Caio Alexandre, né? O Washington Guimarães traz aqui no seu Twitter. Segue abaixo fotos de Caio Alexandre, que não queria ir para o Bahia, assinando o contrato. Olha o homem algemado aí, sendo forçado de todas as maneiras a ter que assinar com o Bahia, já que ele de fato queria ir mesmo, é pro Eixo, né? E com tudo isso, galera, sabe o que foi que o Bahia fez? Abriu um novo negócio, olha lá, ó, Chapelaria Esquadrão, e a gente pode observar aqui que tem aqui algumas logomarcas aqui interessantes, a do Inter, do Corinthians e do Palmeiras, estampadas na fachada desse novo negócio que abriu o Bahia depois de tanto chapéu distribuído nesse mercado da bola. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, sobretudo ficado bastante bem informado. Se gostou, já sabe, senta o dedo maroto no like e se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima. Valeu e fui!